Haja paciência ter que ficar falando do Guilherme, né, meu irmão? Mas estamos aqui. Guilherme, eu quero que o senhor vá tomar no meio. Fala aí, seus peixão, beleza? Tô brincando, não quero que o Guilherme vá tomar lá, não, tá? Embora em alguns momentos eu queira muito. Mas vamos lá. Vamos falar. Guilherme volta a ser pauta aí, né? Porque a apuração do Felipe Silva, lá da ESPN, sobre como a diretoria do Santos vê a situação do Guilherme aí, mais uma vez. Eu vou, antes de entrar na matéria, eu quero deixar bem clara a minha posição com relação a ele, tá? Eu fiz um vídeo recentemente falando que ele não merecia ser ameaçado, né? Porque ele foi ameaçado. Você não aventa contra a vida de outra pessoa porque ela joga mal futebol, tá ligado? Separar as coisas, né? Quando a gente faz piada, jogador tem que ter pena de morte e tal, é piada, tá? Acho que tem gente que talvez não entenda, que é burro a esse nível, mas enfim, é piada. Se não fosse, tem que deixar claro. Mas enfim, minha opinião sobre o Guilherme é simples. Eu não acho ele um jogador pavoroso. O que me incomoda, e eu acho que grande parte do torcedor se incomoda, é que ele é intocável. Ele é titular absoluto, ele é capitão do time, e ele é só um jogador como um zaço. Ele é ok. O Santos aceitou tanto ser fracassado que para o Santos, um jogador razoável, ok, ele é titular absoluto. O jogador que não entrega nada demais, o jogador que não tem ousadia demais, o jogador que não é driblador demais, um jogador que não é veloz demais, um jogador que não é decisivo demais, um jogador comum, um jogador razoável, um jogador para compor elenco, um jogador para entrar em segundo tempo, que poderia ser um critério interessante aqui na situação do Guilherme. Porém, e nem ser titular todo jogo, pode ser titular invariavelmente, mas todos os jogos, intocável, titular absoluto, joga o jogo inteiro, todos os jogos, o torcedor pega raiva. E o torcedor está com raiva do Guilherme com razão. O desempenho do Guilherme em 2025 ele é maquiado pelos números do Campeonato Paulista, que também não foi extremamente positivo, não. Quando afunila o campeonato ele precisa ser decisivo, ele não consegue. Ele fez 10 gols no Campeonato Estadual. A gente está em outubro, o Campeonato Estadual acabou em março. Estamos em outubro e desde então o Guilherme tem 5 gols com a camisa do Santos. É muito pouco, velho. É muito pouco, tá? Acho que ele faz boas jogadas, invariavelmente? Acho, ele consegue encontrar alguns passes, às vezes, ele consegue encontrar boas situações, mas a incidência de erros do Guilherme, ela é extremamente maior do que a de acertos. Quando o Guilherme pega a bola, né, e eu acho que talvez eu consiga explicar isso fazendo uma comparação, não uma equiparação, tá? Até porque a gente vai falar de um cara muito novo e de um cara mais velho. Quando o Guilherme pega a bola, você que é torcedor, você fica com aquela sensação, tipo, ele vai passar do cara. Você fica com aquela sensação? Eu não fico. Eu sempre imagino que ou ele vai tocar para trás, né? Ou ele vai dar um toque de lado. É o que eu espero quando ele pega a bola, tá bom? Óbvio que ele pode encontrar um lance e fazer um gol, pode. Mas quando o Robinho Júnior pega a bola, o que você sente? Você não fica com aquela sensação de que ele vai para cima do cara, vai passar pelo drible? Porque o impacto e a expectativa em cima de cada jogador é diferente. Pode ser que o Robinho Júnior cata a bola e erre o drible, mas você tem essa sensação que ele vai driblar o cara. Com o Guilherme, essa sensação não existe. E eu não tô falando que ele é um jogador inútil, que ele é um jogador nulo, que ele não tem que jogar, que ele não pode pisar em campo. Eu sei que tem gente que vai nesse nível e eu entendo também, porque a frustração é muito grande. Mas eu acho que ele é um jogador que pode ser útil em determinados jogos, em determinados momentos, em determinadas situações. Eu acho que ele pode ser útil. O ponto é ele ser intocável. O fato dele ser intocável transforma e maximiza tudo o que a gente sente. Então a gente vai ficar com raiva demais, a gente vai ficar frustrado demais, ou quando ele fizer gol, a gente vai ficar eufórico demais. Porque a gente não espera que ele decida. Essa é a definição para o Guilherme, no meu ponto de vista. A gente não espera que ele seja decisivo, por mais que algumas vezes ele consiga. E não foi falta de aviso de que ele não era um jogador para topo de Série A, para jogar performance extrema em Série A, porque na Série B ele também oscilou muito. Pô, não foi só eu falando, o Noronha falou muito disso. Muito, a gente falou muito disso. Ele pode ser útil em determinados momentos, fazer os seus gols, e pô, muito bom que ele faça. Mas ele não pode ser intocável. O fato de ser intocável
destrói tudo e qualquer coisa que ele possa construir. Mas vamos a mais um capítulo disso, porque tem fala aí a matéria, né? A notícia do Felipe Silva, né? Que até aqui, ó, o Planeta do Futebol soltou, né? Informação do Felipe Silva, ó. Diretoria do Santos entende que há um exagero da torcida nas críticas a Guilherme. O atacante é visto internamente como alguém que se dedica muito no dia a dia e que é querido pelo grupo. A visão dos bastidores é que a torcida do Peixe pega pesado com o jogador. Pois é, essa é a visão dos bastidores. E aí você tenta entender, vamos lá. Exagero da torcida. Por que a torcida está exagerando? Porque ele é o capitão do time atualmente, ele é intocável no time atualmente. Você vai cobrar de quem? Quem que você espera que decida jogos? Os caras, os cobrões. Quem que são esses caras? O Rolaser, né? Deveria ser. O Barreal, deveria ser. O Guilherme, deveria ser. Né? Aí você vai pensar do Zé Rafael e tal. Mas o Guilherme ele joga no ataque. Ele é o artilheiro da temporada. Ele tem que ser o cara decisivo. E ele não é. Ele não é esse cara. Quanto maior a sensação do que ele tem que resolver, maior é a frustração de que ele faz. Por isso que o torcedor é tão frustrado com ele. Porque a gente espera que ele decida jogos, ele não decide. É um ou outro. Ele decide um e ele vai mal em 7. Esse é o ponto. Por exemplo, ele jogou contra o Cruzeiro. Aquele jogo contra o Cruzeiro. Ele foi bem naquele jogo. Né? Ele faz o gol, ele dá assistência para o gol do Cabadeiro, ele dá um passe monumental para o Neymar, que o Neymar enfia a chance no rabo, chuta por cima, pega muito mal na bola, né? É um passe do Guilherme. Então, assim, eu lembro de jogadas boas dele. Né? Porém, ele fez aquele bom jogo. E a sequência? Fala outro bom jogo dele. Fala, cara, me jogou muito bem esse jogo. Jogo contra o Vitória em Salvador. Ele jogou bem. Ele faz o gol, né? Mas ele fez uma boa partida. Inclusive, ele sai para a entrada do Neymar e ele estava bem no jogo. Eu acho que até comenta que ele vai, pô, eu nem teria tirado o Guilherme nesse jogo, mas é esporádico demais quando ele brilha, quando ele consegue ser um protagonista, quando ele consegue chamar o jogo para ele. E o torcedor do Santos, ele tá despejando a frustração em cima do Guilherme, porque ele é esse cara hoje em dia, e porque ele não é nada do que a gente, como torcida, né, do que a gente espera como torcedor do Santos, ele não é nada perto do que a gente sempre esperou de jogadores assim. Eu vou fazer uma comparação com outro jogador que nem foi campeão no Santos, mas que tinha uma expectativa muito grande e rendia, o Alessandro Cambalhota. Quem é um pouco mais velho vai se lembrar. O Alessandro Cambalhota pegava a bola, você levantava do sofá ou da arquibancada para esperar uma grande jogada, porque sabia que ele ia para cima do adversário, sabia que ele poderia passar do zagueiro. Entendeu? O Kamando Caia, que tinha muitas dificuldades, né? Era um jogador que surgiu muito bem e não conseguiu se consolidar na carreira como se esperava, mas também tinha essa expectativa também. São jogadores que ele causam uma expectativa positiva no torcedor. Então a tendência é que o torcedor tenha um pouco mais de paciência com esse tipo de jogador. O próprio Ângelo, até a torcida começar a pegar no pé dele, foi até um bom tempo, sabe? O Ângelo jogou mais de 100 jogos no Santos. Tem todo o histórico que a gente fala, né? Tinha 15 anos quando subiu errado, não devia ter subido naquele momento, enfim. A gente fala sobre tudo isso, mas tem uma expectativa que você espera uma grande jogada desse jogador. Como o Guilherme, ele não cria essa expectativa, né, de criar a grande jogada, a expectativa é que ele decida, porque ele é o artilheiro do time na temporada, e isso é alardeado o tempo inteiro, o torcedor cria a expectativa em cima dele resolver jogos, não dele fazer grandes jogadas. Quando ele cata a bola, eu tenho certeza, eu e você, a gente não espera muita coisa. Quando um outro jogador mais talentoso com a bola nos pés pega a bola, você espera que vai fazer alguma coisa. Quando o Rolaser pega a bola e parte para cima de alguém, você acha que ele vai passar. É a sensação que ele causa. Então há um pouco mais de paciência com esses jogadores, por mais que eles não estejam performando, tá? Eu estou fazendo uma comparação justa aqui. Mas o Guilherme, ele causa esse incômodo justamente por isso, porque ele tem que decidir, ele não decide e ele não causa nenhum impacto positivo na criação dos lances, né? Quando ele faz algum, você fica surpreso que ele fez. Então tem toda essa coisa atrelada ao Guilherme, né? Aí vem a segunda frase: o atacante é visto internamente como alguém que se dedica muito no dia a dia, querido pelo grupo. Pô, meu irmão, o seu Maneco também é. Se dedica muito no trabalho, tá há 60 anos trabalhando no Santos, né? É muito querido por todo mundo lá. O segurança que tomou o corredor polonês lá, que jogou bola na Mavi sem querer, também é. Esse é um fator determinante. O fator determinante é ele, cara, ser querido pelo grupo e é dedicado no dia a dia. Meu irmão,
Dedicação é, sei lá, básico. Não é nada demais. Nossa, ele é dedicado. Parabéns por ser dedicado. Nossa, meu Deus do céu, inventou a roda. Você é dedicado, é sua obrigação. Você recebe muito dinheiro por mês, cara. Eu sei que o dinheiro ele é importante e tal, ele faz parte do trabalho desempenhado, mas caramba, cara, nossa, ele é dedicado no dia a dia. Que bom. O Luan Pérez não é dedicado? O Souza não é? O Escobar não é dedicado? O Mike não é? O Brazão não é dedicado? O jogador ser só dedicado e identificado com o grupo, esse é o fator preponderante para que ele jogue muito e seja intocável no time? Sabe, o nível de exigência no Santos é extremamente baixo. É o que eu falo, eu repito e volto a repetir. Esse clube, essa diretoria se acostumou com bosta, se acostumou com fracasso. Acho que qualquer coisa acima de fracassado é maravilhoso. E não é. O nível de exigência no Santos é extremamente baixo. E mesmo sendo baixo, eles não conseguem suprir essas expectativas. Por isso que o torcedor tá puto, tá incomodado, bicho. Parece que eu tô falando grego, né? A visão dos bastidores é de que a torcida do Santos pega pesado com o jogador. Mas pega pesado porque ele é o cara que representa, por meio de ser capitão do time, toda a frustração que o torcedor carrega há anos. Como eu disse, e o Noronha também, foi quem mais falou, o Guilherme ele não é jogador para ser titular em Série A. Não é, não era para ser. Foi falado, repetido, alardeado e repetido de novo, e dito várias vezes durante o Campeonato Paulista que ele estava escancarando de fazer gol. Ele não é esse cara. Não dá para ser ele, precisa ser alguém, outra pessoa, outro jogador. Aí o Santos faz o favor de ir lá e contratar outro Guilherme, que é o Cabadeiro, cara. A leitura de jogo do Santos, da diretoria do Santos, ela é pavorosa. Não se entende de bola, cara. Achar que esse tipo de coisa é solução. Era assim, e você pode falar que é assim, e eu posso afirmar, olha para a zaga. Olha o desespero que foi a última janela para a zaga. Sabe por que não foram atrás de outro cara para jogar na posição do Guilherme? E tem, tá? O Barreal joga do lado esquerdo. Ele tá jogando na direita porque o Guilherme é intocável do lado esquerdo, tá? Deixar isso muito claro. Você pode jogar com Barreal e Robinho Júnior, por exemplo, do lado direito e Barreal na esquerda, que funciona, porque o Barreal joga do lado esquerdo na teoria, tá? É a posição ideal dele, desde que ele foi se formando como atleta. Só para dizer, tá bom? Mas o desespero para a zaga. Qual que foi o diagnóstico dessa diretoria pavorosa, capitaneada pelo senhor Marcelo Teixeira e seu filhinho, Marcelinho Teixeira, né? Qual que foi o diagnóstico deles no começo do ano? Com o Gil, o Bácio e o Luizão, tá ótimo com o Luan Pérez. Tá ótimo, não precisa de reforço não. O que veio? Traulitada atrás de traulitada. Vexame atrás de vexame, porrada atrás de porrada. Vai lá, gasta 8 milhões de dólares para contratar 2 caras para fazer o que o Jair fazia sozinho, com muito mais salário. Você acha que essa diretoria que não tem capacidade de entender o que precisa na zaga vai entender o que precisa no ataque? O Santos tem como dupla de ataque hoje Guilherme e Lautaro Dias, gente. Por mais que o Lautaro seja esforçado, ele é fraco também, tá? Não é jogador pro Santos comprar, pro Santos ficar extremamente contente com o desempenho. O Barreal, vá lá, eu acho que tem conversa, porque o Barreal tem talento, você espera jogadas dele. Por mais que em outros jogos ele também falhe, ele também oscila muito. Mas o Guilherme e o Lautaro Dias, eles têm extremas dificuldades. Óbvio que a bola for passando e chegando no ataque, eles vão fazer gols. Lances ou outros, vão encontrar jogadas ou outras. Mas entende que, para o padrão de um time tão grande quanto o Santos, é extremamente frustrante para o torcedor jogar suas expectativas e a sua esperança nesse tipo de dupla de ataque. Caramba, bicho. Assim, tá nítido, claro, explícito. E a diretoria do Santos fez questão de ser, mais uma vez, burra porque não tem outra definição, burra o suficiente para achar que estão pegando demais com o nosso menino, estão pesando nas costas dele. Faça-me o favor, cara, é muita incompetência, bicho. Assim, a gente tenta se apegar na esperança, mas de novo, esses vagabundos que estão na diretoria, vagabundos, estão frustrando o torcedor. E o torcedor tá na boca da zona de rebaixamento de novo, porque esses incompetentes que entram em campo também não conseguem sair dessa bosta da 16ª posição. Não conseguem, não tem capacidade. É isso.
Até agora, porque eu tô o campeonato inteiro, a gente tá quase com 30 rodadas. Não tiveram capacidade de sair desse lugar. O Santos não ficou em nenhum momento nesse campeonato acima na primeira parte da tabela, na primeira página. Nenhum momento. Esse time lixo, tá? Não conseguiu. E eu não falo lixo só pela qualidade técnica dos jogadores, não. Eu falo lixo pela postura. Um time que é cagão e tem medo de jogar com os outros. Um time que não tem gana de vencer, muitas vezes. Tem gana de vencer algumas partidas. Algumas partidas entra com sangue nos olhos, mas na partida seguinte já acha que é festinha. Mas sabe por quê? Porque isso é replicado desde a diretoria, que aceita o fracasso como um modo de vida. Eu não tenho nem força para responder rival mais. Eu respondo pela grandeza construída, não pelo momento atual. O Santos que ficava atrás nos clássicos no geral aí, contando também 1955 para trás, né, 35 para trás, que é o tempo do futebol amador, que eles adoram falar do Santos e tal para falar disso, mas para contar jogo de 1914, 15 e 1922, eles adoram, mas tudo bem, não tem problema, né? Mas o Santos sempre foi, com relação a todos os outros, com mais vitórias do que derrotas. Graças às últimas gestões, o Santos passou a perder para todo mundo. A distância sempre é muito curta de um para outro, tá? Geralmente é um confronto equilibrado num geral, tá? Tem alguns times que destoam mais e outros menos, mas no geral não. E o Santos hoje ele perde para todo mundo nos confrontos diretos. Assim, é entristecedor, empobrecedor e extremamente frustrante. Toda essa frustração de anos que está acontecendo, a gente está jogando para dentro do time. E é normal. O torcedor tá certo. O torcedor tá incomodado com razão. Porque ninguém de vocês, e já pode ver aí o podcast do BarbaCast que o senhor presidente participou, né? Sabe por que ele foi naquele podcast? Nada contra o Barba, tá? Porque ele sabia, ele tinha convicção que o Santos ia ganhar do Vitória. Então ia ser festinha, mais festinha, 2 vitórias seguidas, mudou a parte, não sei o quê. E mesmo assim o Santos vai lá e faz o que a gente sempre, né, tá acostumado, mas a gente sempre fica surpreendido. Uma nova derrota dentro de casa, num time que tinha a Vila Belmiro como alçapão, que não perdia dentro de casa, é um dos piores mandantes do campeonato. É isso que essa gestão faz. É isso que eles tentam maquiar para você. Né? E é isso também que eles botam nas costas do Guilherme. Por quê? Porque a raiva fica direcionada para o Guilherme, enquanto eles ficam ali, ó, de boa trabalhando. Então, por favor, eu sei que você tem raiva do Guilherme, eu entendo, eu também tenho raiva. Só que a raiva certa, a raiva ideal é desses caras, desses vagabundos que estão na diretoria do Santos, tá? Um bando de vagabundo incompetente. É isso que eles são, tá? Que tenta dar pedalada para passar, né? Os tópicos do novo estatuto, tá? E depois vem desmentir, mas depois de mentir, sabe? É isso que eles fazem. Eu tô extremamente cansado, eu não aguento mais. Minha mulher, inclusive, postou um negócio de 4 anos atrás, eu frustrado com o Santos. A gente tá em 2025, no final do ano de 2025, desde 2020 é só, aliás, desde 2021 é só frustração em cima de frustração. O torcedor tá de saco cheio. O Guilherme talvez não tenha toda a culpa, e eu nem acho que ele tenha, mas ele também é responsável por eliminações muito importantes recentes. Tá? Não é porque ele fez um gol num clássico que ele é maravilhoso. A gente, óbvio que na euforia, a gente brinca, Guilherme Messi, o caramba, mas é meme, tá? Tem gente que não entende, tem gente que é burra nesse nível, tem gente que gosta de xingar os outros nesse nível por causa disso, mas é meme, tá? Enfim, você tá com raiva? Justo, eu também tô. Mas raiva não é só pro jogador, tá? A raiva é de quem montou o time e bancou esse cara como intocável. E não dá soluções pro treinador. Tá bom? Então, por favor, pense bastante e ataque quem mereça ser atacado, a diretoria do Santos. Fechado? Um abraço para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e valeu.